Eu queria inicialmente ler com vocês Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículos de 26 em diante. Então, nós iremos ler Atos dos Apóstolos, versículos de 26 em diante, quando o texto bíblico nos diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante de seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de graça. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Bom, essa passagem é uma passagem muito conhecida, em que havia um eunuco, uma pessoa muito importante na Etiópia, e esse homem, ele estava lendo a Escritura Sagrada no texto de Isaías, que falava a respeito da vinda de Jesus Cristo, do seu papel, da sua história, da sua vida, só que ele não entendia perfeitamente sobre quem o texto falava, e era necessário que alguém explicasse. E Filipe é conduzido àquele lugar de maneira miraculosa, toda especial, e explica a ele o conteúdo necessário. E uma vez que ele acreditou, Filipe o batiza, porque ele demonstrou uma fé ímpar em Jesus Cristo. E conta a tradição que, através desse eunuco, a região da Etiópia foi alcançada pelo Evangelho. Ele foi batizado, não havia igreja naquela localidade, mas ele, com o conteúdo que ele tinha, ele foi para aquela região e comunicou o Evangelho. Bom, o que isso tem a ver com você e comigo aqui hoje? Bom, muitas coisas importantes nós temos para dizer. A primeira delas é que existe uma necessidade que o conteúdo bíblico ele chegue de maneira muito clara às pessoas que estão à nossa volta. Existem pessoas das mais variadas regiões do globo terrestre que Deus quer salvar. Deus não faz acepção de pessoas. Existem pessoas de todas as classes sociais, de todas as etnias, pessoas que falam os mais variados idiomas, mas ainda assim Deus quer salvar pessoas em pleno século XXI. Mas é importante que nós conheçamos a palavra e possamos também comunicar essa palavra para que as pessoas possam abraçar a fé. Então, mais do que nunca, o papel do cristão perto daqueles que não creem ainda, ele é fundamental. E eu diria mais a você, eu acredito, inclusive,
que nós estamos vivendo uma época que já foi retratada por um autor que escreveu um livro intitulado Crentes que Precisam de Salvação. Como assim, pastor? Mas quem é salvo é salvo. Sim, mas existem muitos crentes, muitas pessoas que caminham entre nós, mas que não passaram por uma experiência profunda com Jesus Cristo. E essas pessoas também precisam de uma orientação espiritual, conhecer melhor a sua fé. Então, o nosso papel é tanto de comunicar o evangelho àqueles que são descrentes, mas também comunicar o evangelho a algumas pessoas que, de repente, ainda não compreenderam perfeitamente qual é a mensagem cristã. São pessoas que, de repente, estão na igreja, mas que ainda não têm uma visão do evangelho. Elas não conseguem ter uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, uma visão da vida em consonância com o evangelho. E é importante dizer a vocês que uma das doutrinas mais importantes para nós conhecermos é que, na verdade, o pecado, quando ele entra no mundo, Deus não é de forma alguma surpreendido pelo pecado de Adão e Eva. Por quê? Deus é onisciente, então ele sabe de todas as coisas. Ele tem diante de si o passado, o presente e o futuro. Essa é a compreensão do cristianismo ortodoxo. E aí é importante dizer para você, talvez essa palavra para você não seja muito conhecida, mas o cristianismo ortodoxo significa dizer que é aquela fé correta, aquela fé bem embasada na Bíblia. Eu diria mais para você. Eu diria que a boa espiritualidade, ela é um tripé. Ela envolve, na verdade, a ortodoxia, que é a doutrina correta, ela envolve também a ortopraxia, que é a prática correta, e ela também envolve a ortopatia, que são os sentimentos corretos ao lidar com a nossa fé. Uma pessoa, para ter uma espiritualidade saudável, ela precisa conhecer bem o conteúdo doutrinário para que ela possa praticar bem também, viver de uma maneira correta a sua própria fé. E mais, os sentimentos, aquilo que a leva a viver a vida com base no cristianismo, precisa estar pautado pelos melhores sentimentos. Os nossos sentimentos são muito importantes na nossa espiritualidade. O que me motiva a frequentar uma igreja? O que me motiva a desejar ingressar nos quadros de membro de uma igreja? O que está acontecendo comigo? Qual é a minha motivação? Para aqueles que são pregadores do evangelho, qual é a motivação em pregar o evangelho? É para ter poder? É para ter influência? É para poder usar isso como uma influência política? Ou eu estou fazendo pelo verdadeiro sentimento de comunicar a palavra, me sentindo chamado por Deus para uma tarefa tão importante e significativa? Obviamente, nós devemos estar movidos pelo melhor sentimento, que é o sentimento, por amor a Cristo, de comunicar o evangelho também às pessoas do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós, como cristãos, nós temos o papel de nos preparar bem para dar uma resposta ao mundo, para chegar mais próximo às pessoas e falar dentro de uma linguagem compreensível sobre a nossa fé. Então, esse é o nosso papel. E como eu ia dizendo, Deus tem diante de si o passado, o presente e o futuro. Muitas pessoas perguntam assim, mas se Deus já sabia que o homem iria pecar, por que Deus não impediu que isso acontecesse? É uma pergunta legítima. Mas eu teria que dizer para você algo que talvez não te agrade tanto. Nós não sabemos exatamente o motivo pelo qual Deus agiu assim. Mas nós sabemos, em contrapartida, que tudo o que aconteceu, como tudo que acontece, cumpre uma ideia previamente estabelecida pelo nosso Deus. O Criador tem um plano, nada o surpreende. Por isso é tão maravilhoso nós vivermos a nossa fé cristã, porque ela nos ensina que mesmo quando nós falhamos,
um erro nosso, um pecado nosso, ele também é usado por Deus, embora sejamos responsáveis pelo nosso pecado, pela nossa falha, mas Deus usa isso para um fim proveitoso, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Então, nós não sabemos o motivo pelo qual Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo. Mas Deus não ficou indiferente à situação de penúria espiritual em que o homem foi projetado, o homem e a mulher, a partir do pecado. Então, o que Deus faz? Deus, ele vai ao encontro do homem, ele se aproxima do homem para que o homem pudesse ter, obviamente, um reencontro com ele. Então, desde o primeiro momento, Deus vai ao encontro do homem. Eu também teria que dizer para você que Adão e Eva, eles foram os nossos representantes. E, obviamente, os melhores representantes. Mas, pela falha deles, toda a humanidade se precipitou no pecado. Por isso, a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem, depois da queda, o homem está completamente alijado de Deus. Ele está, como diz as Escrituras, morto, ele está cego e ele está nu. Ele precisa de Deus, porque somente Deus pode introjetar vida no ser humano caído, no ser humano que rompeu esse relacionamento em Adão. E aí é importante dizer que o pecado original, ele muito mais do que o primeiro pecado ocorrido, ele é a punição dada por Deus a esse primeiro pecado. E ele vai sendo transmitido de pessoa a pessoa, de casal para a sua posteridade, para os seus filhos. E assim, isso vai se processando. E o homem precisa do Redentor, do Salvador, porque, como diz Romanos, capítulo 5 também, foi pela obediência de um só também, que muitos são salvos. Então, não diz todos, mas diz que muitos são salvos. Então, nós precisamos compreender que o nosso Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, ele quer salvar, ele quer redimir pessoas, e o seu plano é um plano infalível. Quando Deus fala a um coração, esse coração não consegue resistir. A sua graça, ela é irresistível, é muito mais forte do que nós. A atração, o poder do Espírito Santo nos movendo e nos levando de volta aos braços do Pai através da pessoa de Jesus Cristo. Então, a Trindade Santa envia Jesus Cristo, o Pai envia Jesus Cristo. Jesus Cristo cumpre o seu papel como o Salvador, e o Espírito Santo opera em nosso coração o novo nascimento. Então, ele tem um papel muito significativo e importante nesse plano maravilhoso que Deus estabeleceu. Então, nós precisamos compreender que a nossa fé, ela é uma fé verdadeira, ela é uma fé autêntica e nós precisamos comunicá-la. Talvez alguém possa estar perguntando, mas, pastor, por que Jesus ele não pecou? E aí eu teria que explicar a você, de maneira sucinta, que uma das doutrinas muito importantes que nós temos no cristianismo é a impecabilidade de Cristo. Cristo não podia pecar, nós pecamos, mas ele não podia pecar. Mas por quê que ele não podia pecar? Porque ele era tentado externamente, mas não era tentado internamente. Ele não foi fruto da união entre um homem e uma mulher, mas foi o Espírito Santo, de maneira toda especial, que, de fato, o fecundou no ventre de Maria. Então, ele não era tentado internamente. Nós somos tentados externamente e internamente. Por isso que nós falhamos, mas Jesus não podia pecar, ele não podia falhar. Então, esse ponto é um ponto muito importante que nós precisamos comunicar. É por esse motivo que a Igreja Reformada, ela entende que o que ocorre hoje em muitos cultos não é, na verdade, uma pregação bíblica autêntica. Existem pessoas que ouvem uma mensagem, elas são convidadas à frente e vão à frente.
e o pastor diz, agora você é salvo ou você é salvo. Só que ela não compreendeu nada ainda a respeito da sua fé. Ela ouviu uma mensagem, talvez dizendo que ela agora teria todas as coisas que ela sonhasse, que Jesus Cristo iria fazê-la parar de sofrer. Irmãos, mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho, a boa notícia que nós temos para um mundo sem esperança, é que Deus, percebendo que o homem não tinha condição de se salvar a si mesmo, ele enviou o seu próprio Filho para fazer uma obra excelente, nos reconciliando com o Pai, nos comunicando salvação. E isso nós não temos nenhum mérito. É importante que se diga. Outra coisa importante também, irmãos, de nós falarmos e destacarmos aqui. Uma vez que você tenha compreendido de verdade a mensagem do Evangelho, o que você precisa fazer? Você precisa se entregar a Cristo completamente e aí ingressar numa igreja local. O corpo local, ele é fundamental para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento espiritual. E aí, depois de passar por um curso, depois de ter algumas aulas, vai chegar o momento em que você vai professar publicamente a sua fé. Você vai dizer que você crê em Jesus Cristo, que você quer viver para Ele. Então, isso é importante. Mas como prestar uma profissão de fé se você não compreendeu nada a respeito dessa fé? E nós, cristãos reformados, nós temos alguns pontos que são muito importantes para nós. Por exemplo, um deles é que nós temos, não porque sejamos melhores, mas nós temos, com base na Bíblia, a certeza da nossa salvação. A Bíblia nos garante que o cristão, ele é salvo. Então, ele não pode perder a salvação por qualquer motivo. Então, isso é importante. Deus traz uma segurança dessa salvação ao coração do crente. Outra coisa importante de dizer é que o crente, ele não vai ficar se baseando nas suas próprias obras. As nossas obras, por melhores que elas sejam, elas não têm o poder de nos conferir salvação, nem de ajudar, nem de favorecer. As nossas obras, elas são o fruto de uma vida transformada por Deus. Nós fomos, como diz as Escrituras, predestinados para andar e para viver em boas obras. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós conhecemos muitos cristãos de muitas denominações que eles não têm a certeza da salvação. Eles acham que a salvação ela pode ser perdida por qualquer motivo, por qualquer falha e por qualquer erro. Isso é um grande equívoco e uma profunda distorção do ensino da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos dá a certeza e a convicção de que nós somos dele, que o maligno não nos toca, que a vida eterna pertence a nós, mas não porque tenhamos mérito, mas porque os méritos são de Cristo. Quando Deus olha para nós agora, ele olha para nós através da obra, da ação, da realização de Jesus Cristo. Então, é muito importante que nós entendamos isso. A nossa mensagem é uma mensagem essencialmente uma mensagem de amor. A mensagem cristã não é e não pode ser uma mensagem de ódio. Ela é uma mensagem terna, de amor, mas que não deixa de expressar toda a realidade na qual o mundo está vivendo. Então, quem é salvo, quem é alcançado por Cristo, ele passa a ter uma nova maneira de enxergar a vida. E ele passa a lidar com todas as coisas de uma maneira muito diferente. Ele passa a lidar com a riqueza de maneira diferente, com o dinheiro, com a cultura, com a arte, com a sua formação, com o casamento, com a criação de filhos. Ou seja, o cristianismo, ele vai interferir. E digo mais a você, ele vai moldar a maneira com a qual nós iremos viver em cada segmento da nossa vida que eu acabei de mencionar e outros também. Então, essa grande transformação é que nós precisamos
anunciar às pessoas que estão à nossa volta. Mas talvez você me pergunte assim também: pastor, eu tenho uma curiosidade. Eu vejo que as denominações cristãs, elas divergem em muitos pontos. Eu vou dizer para você, você está certo. Mas, pastor, me responda uma outra coisa. Isso deixa a gente um tanto quanto confuso ou confusa. Perfeito. Mas o nosso papel como pregadores do Evangelho é esclarecer e desfazer esses enganos, essas dificuldades que podem surgir. Então, eu diria para você que no cristianismo nós temos doutrinas que elas são fundamentais, que nós estudaremos com os próximos encontros, né? Porque é coisa muito profunda, não dá para falar de maneira muito rápida, e essas crenças, elas são fundamentais à nossa fé, elas são o alicerce da nossa fé. Então, elas são inegociáveis. Eu não posso negociar. Por exemplo, se alguém dissesse, Jesus Cristo, ele não ressuscitou. Eu diria, epa, se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou, você não é meu irmão, porque você não está acreditando na doutrina verdadeira de Cristo. Se alguém disser que Jesus Cristo não é o Filho de Deus encarnado, não é o Verbo de Deus encarnado, esse também não é dele, como diz 1 de João, e nós temos pregado sobre esse assunto na igreja. Então, o que acontece? Esses assuntos são fundamentais à fé. Mas existem outros assuntos que os reformadores chamavam, você que está anotando, anote esse termo, os reformadores chamavam de adiáfora. O que é isso, adiáfora? São aquelas questões de menor importância, de só menos importância. Por exemplo, algumas pessoas batizam, algumas igrejas, por imersão, outras igrejas batizam, como a nossa, por aspersão. Mas nós não vamos fragmentar o corpo ou dizer que alguém não é salvo por um item que não é fundamental à fé. Nós vamos continuar acreditando no batismo por aspersão. Os demais irmãos de outras denominações vão acreditar no batismo por imersão. Mas ainda assim, isso não impede a nossa comunhão e o reconhecimento de que nós pertencemos ao mesmo corpo, todos nós fomos salvos por Jesus Cristo. Então, essa grandeza, essa compreensão equilibrada, ela só virá através de um estudo continuado e metódico da palavra do Senhor. É só assim que a gente consegue compreender verdadeiramente a nossa fé. Tá? Então, isso é muito importante que se diga. Outra coisa importante também de falar aos amados é que quando nós proferimos a nossa declaração de fé, estão presentes 3 elementos: o intelecto, a emoção e também a vontade. Quando o pastor está pregando, como a mensagem ela é proferida, ela precisa, na verdade, falar ao ser humano por inteiro. Por inteiro. Ela precisa falar ao intelecto, mas ela precisa falar também ao coração. É isso que deve acontecer. A palavra de Deus, ela também produz no nosso coração emoções santas. Vocês devem lembrar uma passagem muito conhecida do capítulo 19 de Lucas, quando nós temos a passagem da conversão de quem? De Zaqueu. Zaqueu, quando se converte, o que aconteceu com ele? Ele desce depressa e com muita alegria. O que o texto está querendo dizer para nós? É que uma emoção santa, uma alegria nova, pairou no seu ser por conta dessa experiência real que ele teve com Jesus Cristo. Então, quando o ser humano se encontra com Jesus Cristo, ele tem um novo momento. Agora, as emoções que são próprias do ser humano, elas agora são emoções santas. Ele pode, por vezes, chorar e sorrir, ele pode só chorar, ele pode sorrir, mas alguma coisa acontece no seu ser. Mas a palavra precisa falar ao intelecto e a palavra também vai tocar no coração, vai tocar nas emoções. E, obviamente, a vontade dessa pessoa vai ser afetada, obviamente. E o que vai acontecer? Ela vai assumir um compromisso com a sua fé. Ela vai se voltar para Cristo diante do amor recebido,
diante da experiência tão profunda que veio ao seu coração. O Evangelho, ele traz um novo norte para a vida. Quando alguém tem um encontro com Cristo, brota em seu coração um novo desejo de viver, novos sonhos, novas perspectivas, novos desejos. Por isso, nós costumamos dizer que a fé cristã ela é muito mais do que uma religião. Ela é uma religião, mas parece que a religião não faz aquilo exatamente que a própria palavra significa, religare, né? Ou seja, ligar novamente o homem a Deus, porque a religião se torna, por vezes, um mero ritual, e ela não pode ser um ritual apenas. A religião precisa ser um estado de vida agora com Cristo, uma nova relação, uma nova maneira de viver a sua existência. Portanto, a importância da pregação do Evangelho ela é por demais significativa. E a nossa pregação não pode ser menor. A nossa pregação não pode ser uma pregação que oferece benesses materiais apenas. Eu sei que Deus abençoa, inclusive materialmente, pessoas, mas não é o cerne da mensagem cristã. Essa mensagem que nós vemos hoje por aí é uma mensagem por demais aproveitadora. É uma mensagem que, na verdade, manipula pessoas. Nós, cristãos reformados, não temos isso como pressuposto, muito pelo contrário. Bom, a palavra de Deus também, ela nos diz, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, veja comigo a importância do conhecimento das Escrituras Sagradas. Existem algumas crenças que dão um valor por demais exacerbado à tradição. Eles olham, por exemplo, para o período patrístico e olham para aquele período e leem segundo o seu querer, interpretando aquilo que lhe é interessante e conveniente. Assim que fazem, para respaldar a sua crença. Já o protestante, ele tem um outro olhar. Tudo precisa passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. Por isso que um dos lemas da Reforma Protestante é sola Escritura. Se escreve sola Scriptura, mas é sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé e prática, é ela que norteia a nossa experiência cristã. Se não estiver aqui para nós, é questionável. Então, não podemos falar, não podemos pregar uma mensagem que não esteja ancorada na palavra do Senhor. Por isso que o pregador bíblico autêntico, ele vai sempre se reportar à Bíblia. Ele vai comentar alguma coisa, mas ele não vai se distanciar do texto bíblico, porque o texto bíblico é o que há de mais precioso, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformação de todo aquele que crê. Então, é essa mensagem que nós temos que pregar, é isso que nós precisamos comunicar, porque o ser humano precisa de uma nova vida, porque só tendo uma nova vida, eles irão influenciar o mundo à sua volta. Então, o mundo vai ser diferente, e aí nós temos que esclarecer, existem pessoas que têm uma visão muito negativa em relação ao futuro, em relação ao mundo. Elas costumam dizer assim, mas a Bíblia não diz que o mundo vai de mal a pior? Então, como ter essa esperança toda? A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno, mas eu diria para você, o que a Bíblia está fazendo aí é atestando, é confirmando uma realidade insofismável. Qualquer pessoa que olhar para o mundo, para a sociedade, deteriorada como está, há de assentir que o mundo está de mal a pior, que existe um maligno que está reinando em muitas vidas, em muitas famílias e nas estruturas da nossa sociedade. E como isso pode mudar? Através do Evangelho. É o Evangelho que tem o poder de transformar essas estruturas mais perversas. Então, o que o crente não pode fazer é se tornar um conformado. Ele aceitar tudo o que está ocorrendo de braços cruzados, achando que tem que ser assim mesmo e cada vez de mal a pior, porque a Bíblia já diz, não, nós temos um papel importante dado por Deus
de sermos transformadores deste mundo. Transformadores, nós somos sal, nós somos luz, nós precisamos temperar o mundo. Onde o cristão chegar, seja numa repartição pública, seja numa empresa, seja numa escola, ele é luz naquele lugar, ele ilumina, ele tempera, e as coisas precisam mudar, porque ele está presente, a sua influência vai ser dada naquele ambiente, e assim nós precisamos pensar, admitir e entender. Portanto, o papel do cristão não é um papel para ficar de braços cruzados, mas para dar uma resposta. Com o evangelho ao mundo, é necessário que o cristão ele possa estar bem embasado, bem construído, bem alicerçado. E eu tenho visto nesses dias que está havendo um renascimento do interesse pelas escrituras sagradas. Enquanto existem muitas pessoas que se voltam para os milagres fáceis que estão por aí, as promessas infundadas, mas também existem pessoas que querem uma fé sólida, querem ter embasamento, querem conhecer no que acreditar, como agir, como viver como cristãos. E para essas pessoas, nós queremos comunicar o evangelho. Gente que está cansada, gente que já foi muito machucada, gente que está sofrida, mas quer viver uma nova realidade existencial. Pessoas que estão em crise existencial. O evangelho traz uma resposta, traz significado para a existência humana. Então, é esse o nosso papel, é o que nós precisamos fazer. Jesus não quer salvar apenas os judeus. Jesus quer salvar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e raças, como diz lá em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Ele quer salvar, ele é o Salvador, mas a sua salvação se dá pela proclamação do Evangelho, que a gente usa a palavra querigma. Então, o querigma, a proclamação do Evangelho. Mas essa pregação do Evangelho, ela precisa ter um outro elemento, além do querigma. Ela tem que ter a didática, o didaquê. Então, ela precisa ser uma mensagem didática, bem ensinada, contextualizada, para que as pessoas do nosso tempo venham entender o papel do Evangelho. Assim, obviamente, a influência do Evangelho vai alterar as relações que nós temos dentro do nosso círculo familiar, com os nossos amigos, dentro da igreja. Isso vai crescer, isso vai abundar e vai abençoar por demais as nossas relações. Nós precisamos, nesses dias, de muita atenção. Nós que somos pais, outros que são avós, porque nós estamos em nome do politicamente correto, deixando de falar para os nossos filhos sobre o poder do Evangelho, sobre a mensagem do Evangelho, sobre a cosmovisão evangélica, sobre a filosofia de vida do cristianismo. E nós precisamos enfatizar esses valores que são tão importantes e que são tão caros à nossa fé. Esse papel é nosso. Nós precisamos fazer isso. Tá? Às vezes Deus levanta uma pessoa de fora para nos abençoar, trazendo uma palavra para um filho, trazendo a palavra para a mãe, para o pai, para alguém da nossa casa. Mas eu digo para você uma coisa, nada tão importante quando os nossos filhos eles aprendem dentro de casa os valores cristãos, quando eles aprendem a pensar como um cristão deve pensar. E esses dias eu estava, só para descontrair um pouco, eu estava com minha mulher depois do culto, fomos ao mercado para variar, e quando nós chegamos no mercado, uma moça que estava à minha frente, ela acabou rasgando um pouco lá o pacote de arroz e também o pacote de açúcar. E ela substituiu por outro pacote de arroz e de açúcar. E a moça que estava ao caixa pediu para mim, para que eu colocasse num lugar ao lado tanto o pacote de arroz como também de açúcar. E na hora me veio uma frase que meu pai sempre dizia. E meu pai sempre dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Um adágio popular, uma frase que ele sempre usava, e olha que meu pai já foi embora, já nos deixou há mais de 40 anos.
mas aquela frase veio à minha memória naquele instante. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque os ensinamentos, sendo eles corretos e bíblicos, eles ficam na mente dos filhos. E pode passar o tempo, os filhos podem se extraviar e por um caminho às vezes torto, mas os filhos voltam, eles reconhecem que estavam equivocados e que precisam de Jesus, do Evangelho e da igreja. Então, por isso que eu entendo que a igreja precisa ser esse lugar de acolhimento, para recepcionar, inclusive, aqueles que um dia partiram, mas que desejam voltar. Então, não pense você que as lições que são dadas em casa, elas não são gravadas na mente dos nossos filhos. Nós precisamos comunicar a mensagem do Evangelho com graça, com beleza, porque o Evangelho é muito rico. Eu diria para você, meu irmão, nesta noite, ele é rico tanto espiritualmente, que é a parte que nós mais visamos, mas eu não posso negar que o Evangelho também ele é rico intelectualmente. Ele é rico para nos formar como pessoas. Eu acredito que o Evangelho, de verdade, ele forma pessoas melhores, pessoas bem construídas, pessoas que vão dar uma influência muito positiva e muito significativa. A nossa fé não é só uma fé para ir para o céu, mas a nossa fé é para viver na terra, no dia a dia da nossa existência, do começo ao fim. E diria mais a você, eu diria para você que o nosso destino não é o céu. O nosso destino é um novo céu e uma nova terra, como o Apocalipse traz para nós, e também o profeta messiânico Isaías já falava no Antigo Testamento. Então, meus queridos irmãos, a nossa mensagem de esperança, a nossa mensagem traz alegria ao coração, traz também motivação, mas uma motivação certeira, equilibrada, bíblica. A nossa fé traz esperança, mas dessa forma. Por isso, a necessidade de se comunicar o Evangelho. E quando alguém abraça a fé em Cristo, depois de passar pela instrução necessária, ela vai reafirmar a fé que ela abraçou diante da congregação e vai também receber o batismo. No caso da nossa igreja presbiteriana, nós também batizamos crianças. Só que a nossa visão sobre o batismo infantil, chamado pedobatismo, o batismo infantil é pedobatismo, nós não somos como algumas igrejas que são credo-batistas, ou seja, elas creem no credo-batismo, nós acreditamos no pedobatismo. Nós acreditamos que todo filho de crente deve ser batizado, porque o batismo é o rito de iniciação à fé dos pais. Então, ele vai estar diante de Deus também com a proteção, com a bênção de Deus da aliança, do Deus da aliança. Por isso nós batizamos, nós somos pedobatistas. Todas as crianças devem ser batizadas. Agora, uma coisa importante dizer, eu não posso batizar o filho de um descrente. Mas, pastor, que é isso? Isso parece preconceituoso nesses dias. Eu diria, não é preconceituoso. Porque um dos votos e uma das responsabilidades assumidas pelo pai ou pela mãe ou pelos pais é a responsabilidade de orar com o filho, de trazer o filho à igreja, de instruir o filho no conhecimento das escrituras sagradas. E aí eu pergunto a vocês, como alguém que não é crente vai fazer tal compromisso? Alguém que não está na aliança com Deus. Então, por esse motivo, nós batizamos crianças, mas para nós o batismo infantil, ele não tem, o batismo de modo geral, mas o batismo infantil, ele não tem o caráter salvífico, como em algumas religiões se olha para o batismo dessa forma. Para nós, não. Para nós, o batismo, ele não salva, mas o batismo é para os salvos e para os filhos dos salvos. Então, se você abraçou a fé em Jesus Cristo, abandonou todas as crendices que você já acreditou, que você já abraçou, então agora você precisa se batizar, porque você é uma nova criatura, você abraçou a fé em Cristo e agora você precisa passar pela profissão de fé e também pelo batismo, reafirmar a sua fé em Cristo e ser batizado. Então, meus amados irmãos, nesta noite
nós vamos parar por aqui. Eu acho que já é um conteúdo muito grande para que vocês possam ruminar, que vocês possam digerir, mas eu tenho certeza que foi proveitoso para muitos que aqui estão. Penso que eu falei de maneira clara, de maneira objetiva, não falei numa linguagem muito difícil, não. E eu queria, de uma certa forma, também me colocar à disposição, após o término do nosso trabalho de hoje, para conversar com algumas pessoas que queiram permanecer depois da oração final e das despedidas, para conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida, conversar um pouco mais. Eu sei que tem gente que vai querer. O Marcelo, tem certeza que vai querer. Marcelo sempre gosta de conversar um pouco mais e perguntar alguma coisa. Então, nós estaremos aqui com esse propósito também. Bom, então, encerrando, vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Você tem um pedido a fazer? Você tem uma questão a colocar diante do Senhor nesta hora? Nós queremos orar por você. Enquanto eu estiver orando, você também vai exercitar a sua fé. Você vai colocar diante de Deus o seu sonho, a sua luta, a sua dificuldade, mas também a sua alegria. Um momento também de gratidão a Deus, de você expressar o seu contentamento com as coisas que Deus tem realizado na sua história, na sua casa e na sua família. E você vai ter a oportunidade também de orar por nós. Nós precisamos da oração, eu preciso da sua oração, da sua intercessão, para que Deus me abra portas para pregar o Evangelho, para que eu possa adentrar em lugares que eu nunca imaginei. Em 2019, eu fui fazer uma palestra na OAB, mas não para falar sobre direito. Fui falar sobre um assunto que é o meu dia a dia, o acompanhamento de pessoas enfermas. Eu fui falar sobre superação e fé. Então foi uma porta maravilhosa que Deus me abriu. Mas outras portas podem se abrir. E eu preciso que você ore por mim, que você ore pelo reverendo Ricardo também, né, para que essas oportunidades apareçam. Que pessoas também nos procurem para ouvir a mensagem, para que as pessoas tenham curiosidade de saber por que nós pensamos como pensamos, agimos como agimos. Por que o crente presbiteriano, por exemplo, não é tão rigoroso nas vestimentas? Por que nós somos mais abertos para a cultura? Por que nós somos mais abertos para a intelectualidade? São diferenças significativas que as pessoas querem entender. Por que nós não fugimos do mundo? Muito pelo contrário, nós queremos dar uma contribuição ao mundo. Então, são perguntas que muita gente quer fazer e quer entender. Por isso, nós precisamos desse preparo para responder de maneira objetiva, clara e inteligível às pessoas. Vamos orar, então. É momento de fé, é momento de oração. Vamos orar a Deus. Eu peço a você que já esteja intercedendo também pela obra da igreja. Nós temos esse sonho já há muito tempo e a expectativa é que em 2021 Deus dê essa graça a nós e que seja, de fato, para servir não só a igreja, mas a comunidade, as pessoas que adentrarão a igreja para também assistir a palavra, o culto na Betel.